Olá, sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil. Eu sou o Guelph, comigo o João Kryptonita, e hoje nós temos uma convidada de peso, é a Mila Rioja. Ela é líder da América Latina para a Fundação Celo. Mila, seja muito bem-vinda aí ao podcast da Bankless. Muito obrigada, é um super prazer estar aqui com vocês. Agradeço enormemente pelo convite aí para conversar com a comunidade de vocês. E você, Curi, meu caro, como é que você está? Cara, eu tô ótimo como sempre, muito animado, muita coisa rolando no ecossistema. E eu tô animado pro podcast de hoje. Eu acompanho o trabalho da Mila já faz bastante tempo. Eu tava lá no Ethereum Rio ano passado, também vi tudo que a Celo tava construindo. Então, cara, tô animado, cheio de pergunta para fazer, não só sobre a Celo, mas também tem bastante coisa para além disso, também super interessante, como por exemplo um hackathon de Web3 envolvendo o governo. Então hoje a gente vai falar bastante coisa legal. Mila, eu vou começar então já com as perguntas. E eu queria te perguntar primeiro, antes de tudo, assim, como é que está sendo fazer parte e ajudar nessa construção e consolidação também da comunidade cripto Latam, né? Porque aqui a gente sabe que é uma comunidade que há 3 anos atrás era muito diferente de hoje, e hoje a gente está evoluindo de uma forma muito rápida, né? E protagonistas como, por exemplo, você fazem parte disso, né? Então, como é que está sendo esse trabalho todo envolvendo blockchain, envolvendo o Celo, envolvendo o ecossistema Latam? De uma perspectiva muito pessoal, assim, é muito trabalho, né? A gente sabe disso, todo mundo que está no mercado da Web3 sabe como é um mercado complexo, porque na verdade o que a gente faz é com muita criatividade, muito esforço, teste e erro, construir futuros possíveis no presente, né? E testar, e pivotar, e organizar. Então, enfim, de uma forma bastante objetiva, é muito desafiador, mas também é uma sensação muito interessante, porque eu comecei, na verdade, essa história, todo mundo tem a sua história cripto, né? Não vou entrar aqui longamente na minha, mas eu sempre fui muito curiosa e sempre pensei como é que a interseção da cripto com a sociedade poderia levar a gente, ou da Web3, ou de qualquer outra tecnologia, que seja a inteligência artificial nas suas diferentes formas, mas poderia trazer a sociedade para uma forma muito mais interessante de relação, né? Então, ver isso acontecendo globalmente e vendo a rapidez, a velocidade em que a comunidade da América Latina está alcançando esse espaço, para mim é muito interessante, porque eu particularmente acho que a gente tem um conjunto de fatores aqui muito especial para isso. Então, estou muito feliz, João, de fazer parte aí com vocês e com muita gente que vai estar ouvindo esse podcast depois dessa caminhada. Boa, legal. Mila, você tocou num ponto interessante. O Guelph já não aguenta mais ouvir eu falar disso, mas eu quero perguntar, que é sobre inteligência artificial. O Guelph não deve aguentar mais, eu sempre falo sobre isso, eu sou fascinado muito com isso. E é um assunto que a gente está vendo assim, bizarramente crescendo, voando. O Microsoft agora integrou a inteligência artificial no seu browser, então a gente está vendo todo mundo numa febre muito grande de inteligência artificial, né? Mas aí uma das coisas que a gente aqui tenta sempre frisar é que a gente não quer saber de token, de especulação, a gente quer saber do que está sendo construído com inteligência artificial, né? E o que você tem visto de interessante que está sendo fazendo essa intercalando blockchain com inteligência artificial e misturando esses dois para a gente criar alguma solução interessante. O que você tem visto que você está gostando sobre inteligência artificial? Olha, é bem interessante isso que você falou e eu vou pedir licença aqui para dar 2 passos atrás para minha história pré-Web3. Eu sou advogada de formação, gente, ninguém joga pedra nem tomate, já falei isso no papo na LabitConf, não deu problema, espero que não seja aqui na Bankless que eu vou arranjar inimizade por conta disso. Mas eu atuei mais de 10 anos e nos últimos eu foquei bastante em desenvolver soluções, né, de forma criativa usando tecnologia. E fiz algumas coisas com inteligência artificial. E aí, na época, uma das coisas que eu liderei, enfim, com uma equipe multidisciplinar, tinha advogado, tinha programador, tinha gente de como é que chama, de marketing, foi uma solução, né, para analisar uma questão em mais de 25 mil processos com mais celeridade. A gente não usou só a inteligência artificial, a gente usou uma série de tecnologias agregadas e, por fim, no final de tudo isso, né, o conhecimento jurídico e humano e estratégico para entregar um produto que fosse de qualidade. Então, hoje, João, ainda não tenho assim, nenhum caso incrível na Web3. Inclusive, saí hoje de uma reunião faz menos de 2 horas em que apresentaram um projeto que usa inteligência artificial para fazer algumas predições no mercado. Não estou dizendo que não foi bacana, mas o que eu queria, na verdade, fazer aqui é dizer um pouco do que eu aprendi. E o que eu aprendi? Eu sou super contra essa história de que inteligência artificial, etc., vai roubar o lugar de humano,
porque isso depende muito mais de quem está operando, né, do que o avanço da tecnologia em si, e por outro, eu consegui ver ali em primeira mão como é importante profissionais capacitados e que têm uma cabeça e uma flexibilidade de pensamento grande para conviver nesse espaço em que a tecnologia faz com que o nosso trabalho não seja mais o costumeiro. Então, eu estou deixando aqui, na verdade, uma sugestão para todo mundo que está ouvindo. Cara, se você acha que tem, né, espaço no seu trabalho para algum tipo de automação, experimenta com as diferentes tecnologias que tem. Na minha opinião, né, o que a tecnologia e a inteligência artificial ainda fazem é um output muito cru, não é um serviço propriamente dito, então eu acho que tem bastante espaço ainda para a gente aprender a conviver aí nessa interseção, né, da tecnologia, das novas profissões e no avanço. Saiu um pouco aqui da Web3. Não, sem problemas. A gente vai sair talvez até mais agora, porque eu também sou advogado, então eu entendo muito do que você está falando. E eu quero fazer uma pergunta para você que vai nesse sentido, aproveitando todo esse background seu, assim, trabalhando nesse mundo que, querendo ou não, é um mundo extremamente burocrático, né? Um mundo que existe muito, assim, o caminhozinho a seguir, existe muita coisa enraizada no mundo do direito, né? E aí a gente fala de cripto, que é um mundo que a gente está vendo muita regulamentação surgir, mas que, querendo ou não, é um mundo, entre aspas, sem burocracia. É um mundo onde as coisas acontecem de uma forma muito rápida, todo mundo pode fazer tudo, entre aspas, aqui também. Então, eu considero até mesmo às vezes como dois contrastes, né? Mas a gente está vendo muita regulamentação surgindo nesses últimos tempos e até sendo talvez uma tendência para esse ano de 2023, né? E aí eu queria perguntar para você, Mila, como é que você vê essas regulamentações que já surgiram e as que estão surgindo envolvendo cripto? A gente viu, por exemplo, no final do ano passado, uma lei sendo sancionada envolvendo regulamentações cripto, mais precisamente os provedores de serviços de Web3, assim, de corretoras centralizadas, que no fim do dia, talvez o ponto principal não estava na lei, que era a diferenciação entre os fundos dos usuários e os fundos da corretora, né? Então eu queria ouvir de você um pouquinho, assim, o que você vê nesse escopo de regulamentações envolvendo cripto e Web3? Vou falar aqui numa capacidade 100% pessoal, tá? Aqui não tem nada a ver com meu trabalho, enfim, a minha visão pessoal, assim, de advogada que migrou. Faço uma brincadeira até, eu falo de legal hacker, porque é isso que eu acabei virando no final das contas. Eu posso contar um pouco do legal hackers depois que a gente passar dessa parte de cripto, para crypto regen, né, que é um pouco ali, mas eu ainda vivo nesse mesmo lugar que você, do que essa interseção. Eu acho interessantíssimo, de novo, o ponto que toca esses dois mundos, né, até mesmo porque uma das minhas especialidades é uma coisa que se chama computational law, que é uma área do estudo da computação que fala sobre sistemas que venham a desenvolver ou desempenhar diferentes funções relacionadas, seja aplicação legal, a revisão das leis, ou alguma ajuda social, ou do ponto de vista de melhoria de processo interno. Então, eu acredito muito que existe um espaço para sistematizar algumas das questões que envolvem a burocracia, e sempre com fito claro do jeito que eu acredito de trazer um benefício para a população. Mas especificamente nesse sentido, eu acho que o Brasil está bastante avançado. E se você comparar, enfim, com outras regiões da América Latina, ou mesmo globalmente, eu acho que o nosso legislador, ele talvez tenha algumas condições mais interessantes para aplicar esses pensamentos. E uma delas é a proximidade da Web3 com o governo. Isso não se vê em qualquer lugar, como se vê aqui no Brasil. E por que isso? Eu acho que o brasileiro ele tem uma tendência muito grande, primeiro, de adoção de tecnologia. É só ver a quantidade de smartphone, todos esses números que todo mundo já está cansado de falar. Mas também como a gente consegue, né, criativamente ir gerando novas oportunidades. Então, eu acho que quando você tem advogados, ou quando você tem engenheiros, ou quando você tem gente de marketing, ou quando você tem que seja médicos, né, ou seja, uma multiplicidade de cabeças pensantes acerca de um mesmo tema, que é o que acontece hoje em dia de cripto. Todo mundo fala de cripto. Eu acabei de fazer eu estava no salão conversando na semana passada com a minha manicure sobre cripto. E mais do que cripto no ponto de vista de investimento, né? Porque geralmente perguntam, e aí, no que investe? Eu falo, olha, nunca falei de investimento, não, agora que eu vou começar a falar, mas eu posso explicar o que é o Web3, você quer? Então, quando a gente está num nível de adoção, ou pelo menos de curiosidade tão grande, uma coisa que está tão dentro do dia a dia das pessoas, isso traz, eu acho que uma tranquilidade maior para o legislador também ficar mais atento. E o que eu acho especificamente que aconteceu nessa questão, João, é que pode ter sido, né, algo muito positivo do ponto de vista que
um problema, uma questão que já rola na Web 2, foi levada para a Web 3, talvez com um ganho de conhecimento. Eu não gosto quando a gente repete modelos de negócio, de serviço ou de legislação, qualquer coisa que já não deu certo no mundo que a gente conhece, na Web 3, porque na verdade você está fazendo replicar um erro em larga escala e com mais velocidade de execução. Então, a minha visão é um pouco essa, que eu acho legal antagonismo, eu acho muito bom ter, às vezes, numa mesa de debate, um legislador, um aluno de faculdade, um desenvolvedor e um advogado. Hajime fight, como a gente falava lá no judô, e deixa o pessoal, entendeu, dizer o que acha, porque eu realmente acredito que a partir desse tipo de confluência que a gente tira soluções mais bacanas. Ô Mila, você falou aí que quando você conversa com as pessoas, elas sempre perguntam sobre o lado especulativo, o lado de investimento de cripto. E aí me surgiu uma curiosidade aqui em saber o porquê você está em cripto, o que te fez, qual foi o momento que fez virar aquela chavinha para você mergulhar de cabeça nesse ecossistema? Muito boa essa pergunta. Então tem que voltar lá para a história que eu comecei a contar no começo, da interseção do direito com a tecnologia. Então eu comecei a me envolver com a minha primeira comunidade global, que não era uma comunidade Web3, chamada Legal Hackers, mais ou menos ali em 2017, se eu não estiver enganado, 2016. E era um pessoal, é um movimento que, acho que 2016, é um pessoal que existe desde 2012, quando numa faculdade de Direito, um professor chamado Jonathan Askin perguntou por que os advogados seguiam a lei, por que os advogados não hackeavam a lei. E aí eu aprendi esse conceito de hackear, que é o que pelo menos eu acredito, que é você aliar conhecimento técnico a design para resolver problema. E eu falei, uau, que incrível. E aí um belo dia eu descobri que dava para você resolver problema não só no direito, mas na sociedade com isso. Eu falei, uau, incrível, incrível, incrível. E eu, como sou uma pessoa que, apesar de não ter um background de desenvolvimento, né, de software, eu tenho uma cabeça que eu diria que é um mix assim de arquiteta com engenheira, comecei a experimentar com diferentes tecnologias na teoria e na prática, porque eu comecei estudando, depois eu fiz um monte de curso, depois eu escrevi artigo, co-escrevi livro, depois fui para a sala de aula, e aí em um determinado momento eu falei, poxa, mas eu quero experimentar, eu tô aqui nessa parte da teoria que é muito relevante, mas eu quero colocar a mão na massa. E aí eu fiz, Guelph, alguns projetos com diferentes tecnologias, fiz com inteligência artificial, fiz com geometria, e aí eu comecei a me engraçar com essa história de blockchain, eu falei, calma, peraí, 5 passos para trás, galera. Então, quer dizer que existe uma tecnologia que permite que a gente construa por default e por design, nessa minha lógica de computational law, sistemas que sejam mais resilientes, com uma transparência que os humanos... Quê? Aí, quando caiu essa ficha, eu falei, pera, é blockchain, com certeza. E aí eu foquei, né, enfim, toda a minha força, Guelph, nisso. Eu sou extremamente curiosa e eu tenho uma paixão incrível por resolver problemas. Me liga, quem tiver com problema, me liga. Adoro escutar problema e pensar como é que dá pra resolver. Legal. Então, assim, já encaminhando para falar do que é a Celo, antes eu queria destacar aqui que nós falamos bastante sobre o ecossistema do Ethereum, o porquê que a gente acredita na descentralização, e a Celo é uma EVM compatível, porém uma outra Layer 1. E eles têm uma visão diferente de todas as outras Layer 1s. E eu queria que você explicasse para a gente o que é a Celo Blockchain e como que ela se diferencia de outras blockchains. Meu assunto preferido. A Celo é um ecossistema regenerativo na Web3, né? E, enfim, como é que isso passa de um discurso, né, para uma ação? Eu acho que essa questão, né, das finanças regenerativas, ou de ecossistemas regenerativos, ou de sistemas regenerativos, é uma coisa assim que está bastante difundida, né? Hoje em dia tem muito projeto, especialmente no Brasil, por conta das condições maravilhosas que a gente tem aqui, né, focados nessa questão. Mas aí você tem que pensar comigo que isso era lá idos de 2018, quando isso veio parar no white paper da Celo. Então, qual era a ideia? Você tem uma blockchain que tem um propósito. E o propósito é que a prosperidade ela seja compartilhada pelas pessoas. Então, esse é um pouco do mindset original. Mas como é que você faz com que as pessoas compartilhem a prosperidade, né, na Web3 e o que é a prosperidade? Então, essa questão da regeneração está muito relacionada ao fortalecimento, né, de diferentes coisas, do próprio indivíduo, na sua caminhada individual, na sua evolução como ser. E aí tem um monte de coisa super interessante que vale a pena olhar
nos documentos da célula, porque tem até questões assim de organização de trabalho, entendeu? Do sistema que é TIL, até como a gente olha para isso, né, do ponto de vista da sociedade, e sem esquecer que tem o meio ambiente todo aí em volta. Em suma, se eu fosse sumarizar, é uma comunidade que ela se instiga a trazer sistemas, né, que tenham mais externalidades positivas e tem algum mecanismo ali, né, para fazer com que as externalidades negativas elas sejam desincentivadas ou tenham um preço que não valeria a pena ali você percorrer. E aí, saindo dessa questão um pouco mais teórica, explicando questões mais práticas, né, relativas a essa comunidade. Poxa, é uma EVM, mas que já é Proof of Stake desde o seu nascimento, por diferentes razões. Uma delas está relacionada à questão também, né, pelo jeito todo que o consenso foi feito, aos custos de transação, que são super baixos. É 0,0000000, sei lá, 1 centavos para você fazer isso. Então, como é que fica organizada, né, do ponto de vista de ideal dessa comunidade? É uma comunidade que quer construir sistemas regenerativos. São founders, é uma comunidade de desenvolvedores. E o que esses desenvolvedores querem? Poxa, sistemas que têm externalidades positivas. E o que é que a gente assim, busca criar, né, para que isso aconteça? Primeiro, que as barreiras de entrada no mundo cripto ou de transação elas sejam mais baixas. Então você vai ver muita gente no ecossistema da Celo trabalhando, por exemplo, em fazer a integração de cash-in e cash-out, porque assim a gente pluga, né, nas comunidades. Aqui no Brasil tem, enfim, eu acho que não sei, é um número bem alto já de oportunidade de cash-in e cash-out, e tem isso em mais de 100 países hoje em dia. Então, é uma comunidade global que está presente em mais de 150 países, sendo que em mais de 100 desses países já tem oportunidade de cash-in e cash-out. Ou seja, quebramos uma barreira e fizemos um passo, né, em direção ao maior acesso, né, como algumas pessoas falam em cripto, para um onboard do next billion, né, para trazer para a cripto o próximo bilhão de pessoas. Além disso, outra coisa que é extremamente interessante, assim, de dizer, é realmente o tipo de projeto, quando você olha para o tipo de projeto que está sendo construído em Celo, né? Eu falo aqui pela fundação da Celo, como se eu falasse pela fundação da Ethereum ou por qualquer outra fundação do Bitcoin que seja. Então, a gente tem ali uma missão, né, um pouco de educar, de trazer um ecossistema que seja mais vantajoso, mas realmente quem se apropria dessa tecnologia e quem faz acontecer são os founders que estão no ecossistema. Então, tem algumas opções de renda básica universal, que inclusive, João, você comentou, você viu lá no Ethereum Rio, a gente conversar um pouco sobre isso. Tem coisas mais voltadas para caso de uso no mundo real, assim, divertido, tipo comprar uma passagem de avião usando cripto. E um ponto interessante nessa questão da regeneração é que tudo que é registrado on-chain, apesar de já ser, né, proof of stake, ou seja, ter um consumo menor, também tem uma compensação de crédito de carbono com parceiros. Então, quando você constrói em Celo, isso meio que já está, né, enfim, resolvido para você. Então, eu diria que o ecossistema da Celo é um ecossistema que atrai founders que têm esse mindset regenerativo, que estão efetivamente construindo e entregando essas soluções. É um ecossistema bem variado em diferentes partes do mundo, onde a acessibilidade ela se dá não só pelo fato de você conseguir ter um cash-in, cash-out e uma interação, né, no mundo real, mas também porque tem bastante documento de desenvolvimento aberto, porque os gas fees são baixos e porque muita gente já programa em Solidity, né? Entre outras coisas. Então, acho que eu toquei em alguns dos pontos, mas, por favor, fiquem à vontade para fazer mais perguntas. Eu ia só perguntar ou pedir para você definir o que é uma economia regenerativa, o que é refine nesse aspecto aí. Como que você definiria isso? Esse é um debate, né, Gelf? Eu diria que, assim, até como a Web3 é algo que está em construção, né, o melhor exemplo das finanças regenerativas, elas estão em construção pela mesma mão desses founders. Mas é como se eu dissesse assim, vamos imaginar que eu vou construir um prédio, né? Quais são as externalidades dessa construção desse prédio? Ou seja, o que essa iniciativa que eu estou tomando gera de impacto, né? Por exemplo, para os meus vizinhos ou para o meio ambiente. De onde eu estou tirando as matérias-primas dessa construção?
para esse específico prédio que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha forma ali de tratamento com os funcionários? Qual é o tipo de resíduo que eu trago de repente ou que eu não trago? Se eu tenho uma segurança aqui, então tudo que é positivo, tudo que gera uma externalidade, né, positiva é algo que a nossa comunidade apoia e pensa nos sistemas para criar esses controles ou então melhor, esses incentivos para que isso aconteça. Posso te dar um exemplo, né? E aí eu vou misturar um monte de coisa, vou botar aqui no meio leis só porque o João tá aí. Mas imagina que a gente tivesse leis que dissessem que vale muito mais a pena ou te dessem um incentivo financeiro para você construir prédios com materiais ecologicamente corretos. Isso seria um incentivo positivo, um incentivo para você criar uma externalidade positiva. E dá para a gente pensar nesse tipo de sistema de diversas formas. Por exemplo, como é que a gente incentiva quem faz uma doação para algum projeto relevante? Ou como é que a gente incentiva a comunidade a fazer mais projetos que estejam relacionados com assuntos muito relevantes, como questões sociais, questões relacionadas ao meio ambiente, questões relacionadas à limpeza dos rios, à limpeza dos mares, à conservação das florestas, ao plantio sustentável, ao desenvolvimento sustentável, enfim. Então, falando menos do conceito e mais do que pode ser feito, talvez, é nesse mindset que fica a questão das finanças regenerativas, inclusive pelo que eu vejo sendo construído na comunidade da sala. Boa, legal, legal. E é interessante esse ponto de refi que a Cielo tem. Eu estava até conversando esses dias com o Marcelo também, que o Marcelo, que já para mim o sobrenome dele é Marcelo Refi, não tem outro nome mais. E a gente estava conversando um pouco sobre refi, sobre diferentes blockchains, e aí a gente começou a comentar sobre a Celo, e ele me falou inclusive um dado bem interessante que eu não sabia, que a Celo tem investimento do Jack Dorsey, que é um dos fundadores do Twitter, e da A16Z. Então são dois players gigantes no ecossistema, né? E aí o Marcelo me trouxe um questionamento bem interessante, assim, de pontuar, assim, cara, não é brincadeira esse negócio de refi. O refi não é empresa que não pode dar lucro, ou é empresa que está só voltada para o meio ambiente. Isso aí é somente esse preconceito que a gente tem. A gente fala, cara, quem quer ajudar o mundo são empresas que não vai tirar dinheiro, não vai ter lucro. E ele falou assim, não tem nada a ver com isso, cara. Ele me explicou muito, daquele jeito que o Marcelo explica muito bem, mas eu vejo que esse acaba sendo uma concepção que muitas pessoas têm errada. As pessoas, a hora que você fala, então, pô, compensação de crédito de carbono, ou refi no geral, as pessoas já acham que, pô, então é uma ONG, então não tem dinheiro, não sei o quê. E aí eu queria ouvir de você, Mila, assim, como é que você explica para as pessoas o que é refi e o que a Celo faz? Porque eu achei muito legal que você falou isso, de você falar de cripto com todo mundo, porque o Marcelo também me fez um questionamento bem interessante esses dias, falando, cara, para a gente levar cripto para mais gente, a gente tem que dar um jeito de não ser só a cara de cripto na internet, né? Então não adianta você ficar postando no Twitter, postar no Instagram, ir em evento de cripto só e falar sobre cripto. A gente tem que falar sobre cripto para todo mundo. Então, pô, eu vou na padaria, pô, falo de cripto, eu tô no porteiro do prédio, então a gente tem que mostrar a palavra para mais pessoas, para as pessoas do dia a dia, não só para as pessoas que já estão dentro do ecossistema, né? E parece que você também concorda com isso. A sua percepção também é assim, Mila? Com certeza, e tem muita coisa interessante nesse sentido. Para mim, dava para passar nesse gancho que você pegou aqui a tarde inteira conversando com vocês. Tem muita gente, sim, de nomes mais tradicionais, que são apoiadores dessa visão, né? Tem, enfim, a Coinbase, a Deutsche Telekom, Reid Hoffman, a Andreessen Horowitz, que você falou, tem a Polychain Capital, tem uma série de backers, né? Ou então da galera que lá no começo acreditou nessa visão, que não a Electric Capital, que estão por trás de diversas iniciativas que são vistas com mais facilidade como lucrativas, né? Porque realmente a gente está amparado numa teoria de mudança bem diferente, né? O que a gente fala assim, poxa, tem como comunidade, né? A visão dos founders da Celo está muito relacionada a essa teoria de mudança, que algumas ações que a gente toma aqui no curto prazo, elas podem ter um impacto a longo prazo muito relevante na sociedade, nas pessoas e no planeta. Então, esse mindset, né, do impacto e das ações ali no imediato, elas são algo que norteia bastante a visão de como a gente
olha, né, para as coisas. Outro ponto muito interessante que eu não tinha falado antes é que tem uma coisa que chama economia sagrada, que é um approach super moderno para questões como a escassez, a competição, a destruição, né, da comunidade e do mundo natural. Ou seja, é uma teoria econômica que fala sobre você utilizar a economia para o bem, para criar um mundo que seja mais conectado, que seja mais ecológico, que seja mais sustentável, do ponto de vista de como a gente vive e de como a gente interage. E por que tudo isso? Porque a gente também acredita, como comunidade, e essa é a visão, de novo, né, da Celo, que nós, como indivíduos, a gente é mais saudável, a gente é mais feliz, a gente funciona melhor quando a gente faz parte de um coletivo social em que não só relações interpessoais elas sejam significativas, mas também que você tenha um propósito, né? E que você tenha essa conexão e que você possa desenvolver isso. E aí, descendo para o nível mais granular, porque lembra que eu tinha explicado antes um pouco mais por cima, agora a gente deu um outro passo, que é a questão do propósito único, né? Cada indivíduo tem o seu propósito e para que se sinta bem no desenvolvimento, né, da sua carreira, do seu propósito de vida ou das suas ações, você também vai precisar ter acesso. Então você vai precisar ter acesso à Web3, aí eu vou fechar isso voltando para o cerne dessa pergunta, que é como é que a gente traz mais pessoas para esse mindset, né? Essa necessidade de sair do Twitter, essa necessidade de estar no dia a dia falando com as pessoas, né, que ainda não estão nesse mundo. E aí eu tenho várias dúvidas, na verdade, de como isso vai se dar na prática do ponto de vista de adoção de consumidor de tecnologia cripto. Acho que tem várias barreiras de usabilidade para a gente descer ainda para conseguir atacar, mas do ponto de vista objetivo quando a gente começa a construir já com esse mindset, não é só para quem fala inglês. E isso é uma das minhas maiores brigas na internet. Cara, sempre pegar comentário meu em fora, etc. E sempre assim, gente, mas como não tem coisa em português? Vamos fazer em português, vamos fazer em espanhol. Vamos trazer na Ethereum Community Conference em Paris, no ano passado, eu fiz uma fala que era o DeFi, né? E aí entrando para explicar o que era ReFi, como uma oportunidade para a América Latina melhorar essa questão do status de emergência. E uma das últimas coisas que eu falei como um problema real para a gente suprir, para conseguir passar essa barreira, é a América Latina se entender como todo sem a barreira linguística espanhol e português. Porque a gente cresceu muito, mas a gente cresceu, pelo menos na minha visão, um pouco fragmentado, né? Então, assim, João, pegando um pouco do sumário de todas essas coisas, economia regenerativa está aí, tem a ver com o conceito econômico, tem a ver com o desenvolvimento pessoal e com a tecnologia que é construída, que é uma tecnologia acessível, né, que facilita toda essa história. Do ponto de vista objetivo, sim, a gente precisa juntos passar essa barreira e trazer o cripto para o mainstream, e eu vou adorar saber como é que vocês também estão pensando nisso, para a gente trazer esse próximo bilhão de usuários. Não de dinheiro, tá? Não estou falando de valor, não é o próximo bilhão de investimento, não, é o próximo bilhão de usuários que se beneficiem do que a gente consegue fazer na Web3. Boa. Não, com certeza. Acho que a gente está muito alinhado nisso. O objetivo do Bankless também, do Bankless Brasil aqui, é exatamente esse, é propagar conhecimento em português sobre cripto, fazer o onboarding de gente para a cultura Bankless, para a cultura de não necessitar de um banco, não necessitar de players centralizados ali para controlar o seu dinheiro e etc. Então a gente está eu acho que a gente está bem alinhado nesse trabalho e é algo realmente necessário, né? Uma das minhas dores pessoais ao entrar em cripto foi essa. Eu entrei em cripto tarde porque só tinha material em inglês. E, cara, meu inglês na época não era nem 1% do que era. E como é que eu vou entender o conceito de blockchain em inglês? Ler um white paper do Bitcoin em inglês? Era irreal para mim pensar isso tudo. Era muito irreal, né? E aí, já pegando um gancho aqui para te perguntar, para fazer a pergunta, Mila, eu queria ouvir de você assim, cara, uma pessoa que está ouvindo sobre a Celo a primeira vez aqui nesse podcast, né? Como é que você recomenda, por onde que você recomenda que essa pessoa estude para entender mais sobre a Celo, como é que funciona, até porque não tem como a gente explicar tudo nesse podcast, aqui é só alguns detalhes, alguns ganchinhos ali para depois a gente se aprofundar nesses assuntos. Então, como é que uma pessoa hoje consegue estudar mais sobre a Celo, entender como é que funciona e até mesmo, quem sabe, participar mais ativamente do ecossistema? Excelente pergunta. Eu sou do time da experimentação.
de novo, vou responder agora como pessoa física, não tô falando aqui como Celo. Eu gosto de testar as coisas. Então, assim, é muito importante ler o white paper, com certeza absoluta. Eu não tô falando que não é, mas é muito importante você pegar os aplicativos de uma determinada blockchain e ver o que você consegue fazer com eles. Você experimentar. Calma aí, qual a diferença de eu transferir uma coisa na rede Ethereum e eu transferi aqui na Celo? Ok, as duas são EVM. Uma demorou 0,5 segundos, outra demorou muito mais. O preço foi diferente, etc e tal. Qual é o meu caso de uso na internet? Ou, desculpa, qual é o meu caso de uso na Web3? Eu sou alguém que está construindo alguma coisa? Se eu estou construindo alguma coisa, dependendo do tipo de aplicação, quem sabe eu preciso de X, Y, Z requisitos técnicos, que às vezes nem a Celo e nem o Ethereum tem. Vai procurar em outro lugar. Mas eu acho que, assim, se você é um curioso, que você quer aprender um pouco mais sobre o universo, né, da Web3, eu acho que vale sim a pena testar a carteira, né, de cripto, botar ali um pouquinho só, fazer uma transição para um amigo, dar uma olhada no hash, no Block Explorer, para você ter aquele momento eureka e dizer: é isso, veio por aqui, então esse é o número, é por isso que não tem um banco aqui no meio, o que é que está fazendo essa história? Então, experimentar. E depois disso, um lugar que eu acho muito interessante, se a pessoa tiver aptidão, fora Instagram, que tem coisa no Instagram, fora o Twitter, que tem coisa no Twitter, fora o Telegram, é se juntar nas terças-feiras, às 11h15 da manhã, para um Spaces no Discord, que a gente faz, que é microfone aberto. Não tem pauta, não tem vergonha, não tem pergunta errada, a pessoa entra lá e fala o que quiser. A maioria das pessoas que entram lá são os founders, tá? Então, geralmente é um papo um pouco mais relacionado à construção que eles estão fazendo. Agora, eu sugiro qualquer pessoa entrar, porque é super interessante. E, se na verdade, assim, você quer construir uma startup e está pensando em ser... A Célula tem alguns caminhos, né, para você navegar. Se você está afim da comunidade, eu acho que esse é o melhor caminho. Entra no Discord, vem escutar um pouco o que a gente fala, vem ver a cara das pessoas, como a gente faz aqui. Se você é um builder que está querendo escalar o que você está fazendo, Celo Camp é uma aceleradora muito bacana, que fica abrindo inscrição constantemente, umas 3, 4 vezes por ano. Eles pegam pela mão, ajudam a acelerar o processo. No final das contas, você faz um pitch numa competição em que a maioria desses nomes que a gente falou aqui mais cedo estão lá para ver o seu projeto. E escolher se ganha não só primeiro, segundo, terceiro lugar, mas se de repente você já sai com investimento. Se você está construindo em Celo ou em qualquer blockchain, tem um guia incrível que chama, vou falar em inglês primeiro, depois eu traduzo, The Hitchhiker's Guide for Fundraising in Celo. O guia do mochileiro das galáxias para você levantar dinheiro na Celo. É claro que ele explica como é que você chega nos VCs da Celo, mas lá é cheio de dica para você montar a pitch deck para melhorar a sua solução. Então, pelo menos para esses 3 perfis diferentes de pessoas que a gente falou, eu acho que esses são 3 caminhos muito claros de como engajar com a comunidade da Celo. Boa. Eu queria fazer umas perguntas um pouquinho mais técnicas, assim, relacionada à infraestrutura por trás da Celo. Uma das coisas, acho que talvez seja até um diferencial, é que a Celo propaga muito mobile first. Aí eu queria entender como que funciona a infraestrutura por trás, assim, como que isso é possível que a gente consiga usar Celo em um mobile e outras blockchains hoje a gente não consegue. Qual que é o diferencial por trás? Claramente tem pessoas muito mais qualificadas que eu para fazer uma explicação técnica, mas basicamente tem uma coisa que se chama Light Clients, que é uma forma de validação diferente das informações que são jogadas. Se vocês me derem 2 minutinhos, eu até consigo achar aqui um desenho na internet, e aí eu coloco para vocês verem. Mas é uma coisa que está relacionada, primeiro, à questão pela CPOS, mas também por conta desse cliente leve, que facilita, por exemplo, num caso de uso da Bankless, né, várias pessoas precisarem acessar algo através do telefone celular, isso fica muito mais fácil. E tem uma questão também bem interessante ali de correspondência, aí depende do nível de privacidade, né, enfim, ou da crença de cada um, que é a possibilidade de você conectar isso com o número de telefone, que é o que facilita muito, por exemplo,
o caso de uso de uma wallet que é como se fosse um MetaMask da Celo. MetaMask está para o Ethereum, assim como a Valora está pela Celo. Que você consegue fazer essa transferência já de 3 formas, né? Com a sua wallet, ou com o número de telefone, ou então escaneando um QR Code. O negócio funciona tão bem que se você colocar o QR Code daí e eu colocar minha câmera daqui, mesmo no computador, a gente passa sem o menor problema. Também nessa questão do telefone celular, tem umas questões muito interessantes, porque, enfim, até a forma de testar o telefone celular, inclusive isso teve um upgrade agora, a gente está na versão 2.0, acabou de sair, mas a versão 1.0, ele jogava essa informação do telefone para nodes também descentralizados e 3 faziam eles atestavam o serviço. Então, é um modelo de negócio, é um modelo de arquitetura de solução que está bem longe da Web 2 e bem perto aqui da Web 3. A Celo tem uma série de validadores, né, que fazem esse trabalho e inclusive fazem isso, né, com uma remuneração ali que ela é baixa, por isso que os gas fees eles também são baixos, mas que funcionam de uma maneira bem legal e com uma centralização que a gente acha que é adequada para o tamanho da rede. Uma outra pergunta era sobre os validadores. É algo permissionless, assim, eu posso rodar um node? Como que faço para rodar um node da Celo hoje? Sim, e o jeito mais fácil é você entrar no Discord. Tudo que a gente vai conversando aqui, vocês entram lá e vai estar com o símbolo na frente. Para a parte de grants, tem o símbolo e o pessoal lá. Na parte de validadores também, você não só entra no Discord, mas como você vê todas as conversas, você entende como é que faz para você, né, fazer um staking, entrar no batch e se nomear, né, pedir para ser um validador. As regras, elas mudam de acordo com a governança, né, do protocolo. Você tem stake, você vota, mas sim, isso está tudo aberto lá para vocês darem uma olhada. Boa, legal. Eu ainda tenho algumas perguntas sobre Celo, mas eu quero já entrar num outro tópico também, porque a gente não vai largar Celo de lado. Eu acho que ainda vai estar bem relacionado, que é o Hackathon Web3 em parceria com o governo do Brasil. Eu vi isso no Twitter, eu acompanhei de longe, eu não sou dev, então eu não consigo participar tão ativamente de hackathons, mas eu achei muito legal a iniciativa e eu queria, assim, eu tenho várias perguntas sobre como isso surgiu. Assim, eu queria ouvir de você, assim, como é que isso começou? Como conseguir do governo para um hackathon Web3, que até pouco tempo atrás a gente sabe que o Web3 todo mundo achava que era pirâmide, era golpe. Então, assim, como é que você conseguiu? Claro, eu tenho certeza que teve a ajuda de muita gente, mas como é que vocês conseguiram organizar isso, Mila? Eu acho que quando a necessidade e a oportunidade elas existem, é uma questão de você somar os fatores, né, para trazer uma inovação para a prática. Eu acho que do ponto de vista de como o Brasil e o governo ele se comporta com relação a cripto, eu acho que até muito recentemente a visão era muito restrita. Se você, eu não estou dizendo que é negativo por ser restrito, é muito positivo, a gente já falou aqui no começo, enfim, o avanço que isso foi, mas no início, e se você olhar até hoje, a maioria dos esforços que foram feitos na Web3 me parecem ter sido encabeçados pelo Banco Central e também ter sido encabeçados, por exemplo, pela CVM. Eu contei para vocês um pouco da minha história. Eu adoro achar solução criativa, né, para as coisas. E no Ministério da Economia, mais especificamente, né, o patrimônio da União, é algo que eu vejo, né, quando eu escuto o patrimônio da União, o que eu escuto na minha cabeça? Public goods. Ou esses bens públicos da internet, que é o que todo mundo quer construir para, né? Grants, isso, aquilo, tudo para fazer o quê? Public goods, que é infraestrutura. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, mas calma, né? Tem uma série de ativos, esses ativos, né, têm sua forma específica de serem conduzidos, essa forma ela está prescrita na lei, e observando o que está prescrito na lei, eu tenho certeza que dá para fazer um monte de inovação. Então, será que não tem um ponto aí, né, de uma possível, enfim, possível interesse? E aí, quando você vai olhar mais de perto, o próprio governo já tinha uma série de projetos, né, relacionados à inovação. O Ministério da Economia, junto com a SERPRA, por exemplo, já tinha feito outros hackathons para inovar.
mas ainda não tinha feito um hackathon em Web3. Então, assim, acho que é isso que eu estou dizendo, de perceber as coisas. Tem muito do que a gente, e de passar essa ponte, que a gente está falando, essa nossa conversa, que esse podcast, para mim está vindo muito forte nesse lugar, de atravessar essa ponte, dar a mão entre atores que têm uma visão diferente das coisas, né? Ou parecem ter uma visão diferente. Então, o governo já tinha uma série de programas relacionados à inovação, a agenda de modernização, a uma agenda de hackathon, e isso não vem, assim, acho que entra governo, sai governo, diversos governos precisam ter esse mesmo approach, né? Eu não acho que, no caso aí, é mérito ou demérito de qualquer governo, especificamente nesse ponto. E aí, observando essa oportunidade, né, nasceu um questionamento, né, por que não testar o Web3? E isso que foi feito foi uma experiência educacional. Por que foi uma experiência educacional? Porque o governo, né, a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, gravou uma série de lives que estão disponíveis para qualquer pessoa, de graça. E nesses workshops, eles ensinaram o que é o patrimônio da União, quais são as leis que regem o patrimônio da União e o que você pode fazer com o patrimônio da União. Então, isso é uma... Pensando com a nossa mentalidade, sabe, de tomar conta das coisas no aberto, isso é um avanço tão incrível, né? Eu, sendo muito honesta, eu como fui advogada e já contei que eu não tinha noção que existia uma Secretaria do Patrimônio da União antes disso acontecer, né? E eu falei, nossa, mas é isso que eles fazem. E aí depois é muito interessante porque a lei já dá a usabilidade deste patrimônio, que é exatamente o que deu aso aos desafios do hackathon. Todos os desafios do hackathon, que um é registro de bens públicos, o segundo é o uso de bens públicos e o terceiro é a prestação de contas de bens públicos, isso está tudo previsto na lei. Então, qual foi o arranjo? É um arranjo de computational law. O que a tecnologia fala? Desculpa, o que a lei fala? Que o bem é do coletivo, mas é cuidado pela União, que podem ser feitos, que ele precisa ser registrado, que podem ser feitas determinadas coisas. Alguns bens da União você só pode vender. Outros bens da União você não pode vender de jeito nenhum. Outros bens você tem que conservar. Outros bens você pode dar em uso. Então, essa era a segunda questão. E o terceiro é prestar contas, que é prestar contas para o TCU, mas também prestar contas, né, junto com as ferramentas da Web3. E aí esse hackathon ele foi aberto para todo mundo. Ele foi coorganizado por diversos parceiros, né? Aí vem o Ministério da Economia, junto com a Serpro. A Serpro é a maior empresa de TI do mundo. Vocês sabiam disso? E ela é brasileira? Maior empresa de tecnologia da informação do mundo, ela é brasileira e ela que coorganizou esse hackathon. Eles que fazem os produtos, na verdade, os serviços e os sistemas para diversos órgãos do Brasil. Eles são os coorganizadores desse hackathon. É quem faz a tecnologia na Web 2 para o governo, que estava querendo saber sobre essa história. Além deles, tem a ENAP. A ENAP é a Escola Nacional da Administração Pública, que é quem ensina os administradores públicos. Além disso, tem a Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, ou seja, tudo relacionado com o que a gente está falando. E a Celo fazendo uma parte muito interessante, humildemente interessante perante todos esses órgãos, quer dizer assim, olha, vamos falar um pouco sobre o que é Solidity, né? Foi ensinado por um desenvolvedor, enfim, depois se você quiser, ele acha que é uma ótima pessoa para vir aqui trocar uma ideia com vocês, o Everton, porque ele é fruto também de hackathon. Ele entrou num outro hackathon que eu organizei, fez a startup dele, conseguiu funding e está fora do Brasil dentro desse caminho, assim, a partir de um hackathon. Mas sumarizando aqui a história. E aí foi um hackathon open source. Tudo isso está na página do Hacker Earth. Foram mais de 500 inscritos em mais ou menos 2 semanas, quase 30 projetos, acho que foram 27, foram entregues. Gente, é coisa demais na interseção da tecnologia e da Web3. Eles entregaram, acho que 19 ou 20 foram premiados pela Flaxo, que é responsável por essa parte da premiação, e assim foi a organização, né? O governo disse o problema que eles tinham, ensinou qual era o problema, a sociedade civil abraçou, foi lá, aprendeu, entregou possíveis soluções. Essas entidades de educação, né, e como é que chama? De execução de projetos estavam lá, né, com diferentes funções, mas a princípio era ensinar. Então foi
muito divertido e muito interessante. 2 trilhões em ativos o Brasil tem. São 400 bilhões de dólares. Boa, legal. Não, essa iniciativa foi muito, muito massa mesmo. Uns parabéns aí para você e para o time todo que ajudou a organizar. E eu queria ouvir de você, agora talvez uma pergunta um pouco mais pessoal, Mila, assim, qual que foi o seu maior aprendizado com essa iniciativa, assim, se você pudesse falar uma coisa, assim, cara, eu saí desse hackathon com uma coisa em mente, assim, ou quero fazer mais, quero fazer X, Y, Z, assim, qual que seria esse aprendizado, assim, qual que foi o maior aprendizado Missão. do hackathon? Pode Você ser quase missão. soltou uma missão aí, eu achei que foi muito adequado. Eu acho que tem muito espaço para a Web3 é, promover exatamente do jeito que a gente gosta, que é informação, código aberto, troca de informação e colaboração. Eu acho que tem muito espaço para a Web3 fazer realmente testes, e aí eu não quero aqui dizer que a gente vai mudar o mundo, né? Mas a gente pode, eu acho que tem muito espaço para a gente fazer testes que talvez levem, né, a tecnologia, o Brasil, os nossos construtores para um outro patamar com os mais improváveis parceiros. Não é uma coisa simples você pensar, poxa, o Ministério da Economia vai abraçar essa possibilidade, mas abraçou. Ou seja, se vocês estão escutando a gente, vocês têm, né, qualquer tipo, builders, se vocês têm qualquer tipo de ambição ou aspiração, eu acho que o Brasil é o lugar certo, na hora certa, para a gente estar fazendo esse tipo de coisa. E a minha missão é ajudar. E agora nós temos ferramentas de coordenação de pessoas, né? Que é a blockchain. Já encaminhando aqui para o final, eu queria saber o que esperar da comunidade Latam da Celo para 2023. Quais são os planos aí? Tem muito evento vindo? O que vocês estão planejando? Eu diria que mais autonomia e mais building. Acho que talvez menos evento, eu acho que menos, não sei, acho que ainda mais desenvolvimento. Acho que a gente pode esperar ainda mais projeto. E se eu pudesse dizer, o que eu gostaria de ver é mais colaboração. Né? Tem muita gente que ainda não sabe o que a Celo é. Eu sei que vocês aqui abrindo essa porta é algo muito importante para a gente, né, pensar em colaborar. Então, era uma coisa que eu queria deixar assim, já engatilhado, mas mais colaboração. Eu gostaria de ver mais projetos e mais colaboração. Boa, legal. A gente vê que a comunidade Web3 no Brasil é muito grande, né? Mas muitas vezes está todo mundo espalhado num canto, então a gente precisa trazer todo mundo junto, se unir, porque no fim do dia o objetivo de todo mundo aqui é o mesmo, é levar isso para mais pessoas, atingir mais gente e mostrar para as pessoas o porquê a gente está aqui, o porquê que a gente é tão doido com blockchain, com cripto, com Web3 no geral. Eu acho que isso é o mais interessante. Mila, então vamos para a última pergunta. Queria que você te pedir para você, assim, como é que a gente encontra você, como é que a gente encontra a Celo nas redes sociais? Temos alguma coisa para falar para a gente? Esse momento aqui é o momento seu. Você pode falar o que quiser, fazer o seu próprio merchan nas suas redes aí e fica totalmente à vontade. Adoro, muito obrigada. Então, eu queria agradecer vocês dois por esse papo, que para mim foi super animado. Vocês me deram a oportunidade de falar muita coisa que é importante para mim e também que eu acho que é importante para a comunidade da Celo e para outras comunidades. Então, muito obrigada pelo espaço. A Celo, a gente, enfim, encontra opções não só em português, em inglês, em espanhol para conversar, mas também tem bastante coisa em mandarim, em francês. Então, se vocês estão procurando um lugar mais global para conversar, vamos se encontrar no Discord da Celo. Tem canal para absolutamente tudo que vocês quiserem. Assim que entrar, tem um canal que chama Pick Your Roles, ou então escolha qual é o seu papel. A partir disso, você fala que você é um builder, que você é um founder, vão abrir os canais, você entra, escolhe os que você prefere, interage com a comunidade ali em tempo real. Com relação às mídias sociais, @celo.org é o perfil oficial em qualquer lugar em inglês. E se você colocar Celo.org BR ou Celo.org espanhol, aí você tem as opções da comunidade em português. E aí deixar um convite, se qualquer de vocês quiser fazer um takeover das mídias sociais de Celo em português ou em espanhol, sejam mais do que muitíssimo bem convidados. A gente pode, enfim, programar qualquer tipo de objetivo ou de ação conjunta, é aberto mesmo. Tá, oi, tudo bem? Nossa, eu queria bater um papo aqui de meia hora, estou construindo um UBI em Ethereum e queria conversar com o pessoal que faz UBI em Celo.
a gente põe isso para acontecer e vai, né, enfim, como você falou aqui, João, tentando empurrar esse ecossistema para frente juntos. E com relação a mim mesma, quem quiser me encontrar nas mídias sociais, Mila Rioja, no Instagram, Mila_Rioja no Twitter e Camila Rioja no LinkedIn, né? Porque a gente sabe que tem essa diferenciação aí entre muitos. Ou Rioja, que é o correto que o Guelph me perguntou no começo, mas geralmente eu deixo só para os momentos em que eu tô acompanhada de um bom vinho. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, lembrando a todos que nada falado no episódio de hoje foi uma recomendação de investimento, recomendação fiscal, recomendação legal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. Criptomoedas ainda são considerados ativos de risco, você pode perder o seu investimento. Mas lembre-se que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima.